Janeiro foi a mais forte em 22 anos. Mas outras tempestades, nem tão intensas, mas também devastadoras, atingiram várias regiões brasileiras do início do ano para cá. Será que vai ser sempre assim daqui para frente? Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero mostram como cidades do Brasil e do mundo estão se preparando para a nova realidade do clima. Nem inesperado, nem sem aviso. Meteorologistas deram o alerta. Mas quando a chuva chegou, não havia uma autoridade sequer no centro de operações para coordenar a reação do rio. Todos nós somos muito ocupados, estamos sempre enfrentando uma série de problemas. Só 20 homens foram convocados para trabalhar na rua na hora da tempestade, numa cidade de mais de 6 milhões de habitantes. O despreparo é ainda mais grave porque esse não é um fenômeno raro, é um novo normal. O que os cientistas vinham alertando há décadas já está acontecendo. Por causa das mudanças climáticas, as tempestades estão mais frequentes, mais intensas e mais devastadoras. Uma atmosfera mais aquecida vai produzir nuvens mais profundas. Nuvens mais profundas vão produzir chuvas mais intensas. Então, a tendência nas próximas décadas é que esses eventos de chuva intensa, eles ocorram mais frequentemente ainda, e isso nós já estamos observando. Em 5 anos, 1.700 cidades brasileiras sofreram com enchente. Nos últimos dias, vimos alagamentos em São Paulo, Teresina e Recife. E a tragédia do Rio. As condições para a mega tempestade começaram a se formar ainda em janeiro. 20 dias sem chuva e temperatura perto dos 40 graus. Recebendo radiação solar sem trégua, a água do mar também aqueceu. O verão entrou pelo mês de abril. No dia 5, fez 39 graus. Na segunda-feira, dia da tempestade, a temperatura da água passava dos 28 graus, 4 acima do normal para a época. A cada grau a mais na temperatura da água, a umidade do ar sobe 7%. Enterra um bolsão de calor na área urbana que abriga mais de 12 milhões de pessoas. A frente fria alcança a cidade no pior horário possível, o fim da tarde, quando a evaporação e o calor do dia estão concentrados. O choque do ar frio e úmido com o bolsão de calor, também cheio de umidade, provoca a tempestade perfeita. Na imagem do satélite dá para ver as nuvens se formando e explodindo sobre a cidade. O dilúvio derrubou encostas, alagou ruas, parou a cidade durante horas. Deixou 10 mortos. Do outro lado do mundo, a repórter Luísa Duarte mostra uma cidade bem parecida com o Rio, que se preparou para tempestades. O cenário lembra a beleza da Baía de Guanabara. Hong Kong tem praticamente a mesma população. Tanta chuva quanto o Rio e um agravante. Aqui tem tufões. Nas últimas décadas, o volume de chuva só aumentou. Mas cenas como esta têm se tornado cada vez mais raras. A cidade investiu em mecanismos de controle de enchentes. Exatamente aqui embaixo desse campo de futebol, dentro do Jockey Club de Hong Kong, fica um dos 3 tanques de armazenamento de água da chuva da cidade. Nele cabem 60 mil metros cúbicos de água, mais do que o triplo da capacidade do piscinão da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Os moradores recebem alerta no celular informando que vem tempestade, a intensidade dela e se há risco de alagamento ou deslizamento. Muros de contenção, barrancos concretados e construções com solos permeáveis também fazem parte do plano. Uma experiência ainda mais radical toma forma ali perto, na China, numa região que há séculos convive com a água. A construção de 16 cidades esponja. A animação mostra como ficará Changde, 6 milhões de habitantes. O novo centro vai ser construído em ilhas no meio de lagos de escoamento. E um chão bem diferente. The Sponge City concept is
O conceito de cidade esponja é substituir superfícies como asfalto e concreto por superfícies que podem absorver a chuva ou absorver água que vem de rios e lagos alagados. O arquiteto Martin Felsen explica que a água penetra no solo e passa por um sistema de filtragem que imita a natureza. Depois é liberada lentamente para os rios e lagos. A China tem dois grandes problemas: alagamentos e falta de água potável. E o nosso projeto tenta resolver os dois problemas de uma vez só. Telhados verdes, prédios sobre pilotis, muitas árvores. Tudo junto deixa a cidade preparada para as mudanças climáticas. Também um problema financeiro e econômico. Se as cidades que estão sendo construídas hoje falharem em 15, 20 ou 25 anos por causa do aquecimento global, isso é um grande desperdício de dinheiro e um investimento ruim. Por causa dos desastres, o Brasil perde, em média, 800 milhões de reais por mês. Isso dá quase 10 bilhões de reais por ano. E o que é pior, em 16 anos, 6.004 brasileiros perderam a vida em desastres naturais. Mais da metade só nos dois estados mais populosos, São Paulo e Rio. Mas alguns lugares aprendem com a tragédia. Santa Catarina já havia enfrentado até um furacão, o único registrado no Atlântico Sul. Enchentes históricas. Mas em 2008, a tragédia atingiu uma nova proporção. Mais de 70 municípios atingidos, mais de 1,5 milhão de pessoas atingidas, 9 mil famílias tiveram que sair de suas residências, mais de 5 mil famílias desabrigadas. 135 mortos. A reação foi em várias frentes. Uma delas é o Centro de Operações integrando todas as áreas do governo e organizações não governamentais envolvidas em prevenção e resposta a desastres. Numa sala-cofre, computadores guardam cópia de segurança de todos os dados do governo do estado, fundamentais numa situação de emergência. Os treinamentos são constantes. Vão desde alunos do ensino fundamental aos de mestrado em gestão de risco. Polícia Militar e bombeiros criaram grupos especializados. No Vale do Itajaí, onde acontecem as grandes cheias, barragens de contenção estão sendo elevadas para segurar as chuvas mais intensas. Se a gente não pegar e levar em consideração as mudanças climáticas, o investimento vai ser feito errado. O estado investiu em radares meteorológicos que cobrem todo o território. E os meteorologistas recebem também imagens de satélite a cada 5 minutos. Há um sistema de alerta por SMS, mas a grande aposta foi na formação de líderes comunitários. Marcelo se tornou agente comunitário depois de uma tragédia. A gente achava que era uma área bem tranquila, bem segura, né? E acabou acontecendo. Que veio o paredão inteiro abaixo. Veio o paredão inteiro abaixo. E atingiu a casa da mãe dele, que morreu soterrada. No luto, Marcelo foi aprender a evitar novos desastres. Através da Defesa Civil, a gente conseguiu mapear e conseguiu, nisso tudo, montar o primeiro núcleo comunitário da Defesa Civil e ter 21 pessoas dentro da comunidade formando. A cidade investiu 35 milhões de reais em obras de contenção e urbanização nas áreas de risco. Essas obras deixam a cidade mais resiliente, mais forte para enfrentar os temporais. E os resultados aparecem. Em 2008, foram registradas aqui em Florianópolis 230 ocorrências graves, em que alguém morreu ou houve grande perda material. Esse número foi caindo ano a ano até chegar a menos de 20 no ano passado. É uma redução de mais de 90%. Manter as estruturas e identificar novos riscos é fundamental. Nós estamos indo para a terceira revisão de mapas de risco para identificar problemas graves e atuar sobre aquele determinado problema. Dá trabalho, exige planejamento, mas um futuro seguro pode ser construído. A repórter Renata Ceribelli conversou com os familiares da avó e neta que morreram soterradas durante o temporal.